Boa tarde, bom dia para quem nos assiste. Não sei a quem está no Spotify nos ouvindo, né? Mas quem está na nossa live do programa Política Sincera no Instagram, uma boa noite. Hoje estou aqui com Guilherme Ness e Fábio. A bancada original, depois de algumas semanas, retorna. E estamos aí para falar sobre política. Boa noite, Ness. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fábio. A tríplice coroa, hein? Os três mosqueteiros. Os três patetas. Muito bom estar com vocês novamente. Uma boa noite aí a todo mundo que está nos vendo ao vivo aí. Se bem que já é 5h30, né? Então, boa tarde. Enfim. Boa tarde. Muito obrigado à nossa audiência aí. Nossas métricas aí, quase 500 contas atingidas aí em um mês. Estamos começando ainda, né? Se Deus quiser, aí vai comemorar cada número redondo. Mas alcançar 500 pessoas. Alcançar 500 pessoas. Vamos triplicar aí, se Deus quiser, no próximo mês. Boa noite, Fábio. Boa noite, Nes. Boa noite, Luigi. Depois de, acho que quase um mês aí. Que Seja bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo de volta. Convidado. Hoje temos o convidado Fábio Souza Santos. Mas foram cada semana uma intercorrência aí, uma coisa diferente. Mas estamos de volta. Feliz de estar na companhia de vocês de novo e discutir assuntos relevantes. Show de bola. Até uma apresentação rápida aí. Eu sou advogado, sou vereador suplente de Porto Alegre, secretário-geral da Juventude do PDT de Porto Alegre, né? E, enfim, adoro aí, sou assessor parlamentar do Márcio Pinzeli na Câmara, então adoro falar sobre política, principalmente Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Brasil. Eu sou o Guilherme Ness, se quiser me seguir no Instagram aí, @Guilherme Ness. Eu sou jornalista, agora, se Deus quiser, vou me formar no tarde do ano. Trabalhei bastante com esporte, agora estou mais voltado à política. Também trabalho um pouco com esporte ainda, sempre falo isso, né? Pô, eu vi as métricas ali, o teu canal do Farid é um dos maiores do Rio Grande do Sul, né? Bateu aí 23 mil pessoas na última live aí, tá, eu acho que tava no top 5, velho, top 5. Um pouquinho mais que a gente, sabe? Mas trabalho e continuidade, a gente chega lá. O homem é fenômeno, não adianta. E agora amanhã o Casemiro vai fazer em parceria conosco, vai ficar bem legal, vai aumentar ainda mais. Parabéns, hein, parabéns, isso aí. Cuidar pra não ser cancelado agora. Cuidado que não vai falar. O cara agindo lá, aquele repórter, né, maluco? Que loucura, ó, viu? Quem só é alcança, o Casemiro vai estar olhando na sua live aí um dia. Vai falar no meio da live lá, pessoal, segue o Política Sincera aí, cara. Mas, enfim, esporte, políticas, querendo ou não, também se entrelaçam, né? A gente vai falar, um dos temas, a gente vai falar dos clubes aí de Porto Alegre. Não clube Grêmio Inter, clube de associações. É isso. Mas, enfim, eu sou o Guilherme Neves, é isso, acho. É isso aí. Fábio, quem é o Fábio? Eu sou só advogado. Servidor público federal também, né? Aquele peso ali, né? Mas buenas. O que importa aqui é que a gente tá para falar de política e coisas interessantes para nossa sociedade. Fábio, o que a gente tem aí de principais manchetes políticas nessa terça-feira, 17 de maio? Cara, tirando as outras pautas que o Nes já colocou aí, eu acho que a principal foi o anúncio da Petrobras, né? Do fim do reajuste em paridade com as cotações internacionais, né? O fim da paridade de preços, que eles chamam, né? Foi anunciado hoje pela manhã. Já era uma notícia esperada, já se vinha debatendo isso na semana passada. Na sexta, o presidente da Petrobras tinha sinalizado, mas o anúncio de fato ocorreu hoje pela manhã. E era uma promessa de campanha do Lula, né? Exatamente. Vamos esperar que isso se traduza em baixa no preço do combustível, né? Não necessariamente. Eu acho que a Petrobras já anunciou a baixa, inclusive, no preço do gás de cozinha, do diesel e da gasolina, né? Então, parece que na bomba mesmo vai refletir em cerca de 44 centavos a média para o consumidor. Tá 4,99 hoje. E também escutei falar que ali pelos economistas que o gás mesmo de cozinha, aquele que é botijão de gás, né? Vai reduzir em cerca de R$15. Então, o botijão hoje aqui em Porto Alegre, que a média é encontrada R$125, R$130, vai sofrer ali uma baixa de R$15, né? Eu acho que mais importante do que o preço em si do combustível e do gás de cozinha, diretamente, é o reflexo que isso tem na economia, né? Na economia em geral. Poxa, tu vai comprar um salgado, tem o gás de cozinha sendo utilizado. A gente fala, por diversos episódios, a gente fala em taxa de juros, em inflação, esse tipo de coisa. E bem ou mal, da maneira como é desenhado o transporte no Brasil,
preço do diesel, ele influencia demais, né? Combustível, mas o do diesel influencia diretamente. Sim, porque o Brasil só tem isso, né? A gente viu quando teve aquela vez a greve dos caminhoneiros, a gente não tem... Exatamente, o modal rodoviário do Brasil é o principal, né? Então acaba que influencia diretamente. E talvez uma diminuição nos preços dos combustíveis acarrete em baixa da inflação. Vou até trazer uma boa explicação, porque a gente já entrou no tema e para quem não tem conhecimento, né, não sabe como é que funcionava, mas o governo Bolsonaro ali, que começou também uma parte do governo Temer, eles mudaram a política de reajuste do petróleo, né? A Petrobras é uma petroleira, é uma das maiores do mundo, tá entre as 7 maiores do mundo, né? E tem uma organização dessas petroleiras que se reúne lá na Holanda e fixam esse valor em dólar, né? Então a Petrobras, por mais que ela importe muito petróleo, né? Porque o Brasil, ele, apesar de ser autossuficiente em petróleo, ele não tem capacidade de refinar aquele seu óleo em específico. Então tu acaba importando... Segundo o Ciro, há controvérsia, né? Não. O Ciro diz... Não, de fato, a gente poderia... Para quem não tem esse conhecimento, a refinaria, ela tem ali um padrão de refino para um determinado tipo de petróleo, né? Como o Brasil, por muito tempo, importou petróleo, as nossas refinarias aqui no Brasil, elas são para esse tipo. Tu até poderia adaptar, só que tu vai ter um custo muito grande a ponto de... Poxa, daqui a pouco vale a pena tu construir uma outra refinaria. Simplificando, o petróleo que a gente extrai não é da mesma qualidade, do mesmo tipo do petróleo que a gente importa. Que importa, e isso. as nossas refinarias estão preparadas para refinar o petróleo que a gente importa, não o que a gente extrai. Verdade. E aí acaba que a gente importa para tentar fazer uma mistura desses petróleos e conseguir o máximo de refino, né? Por isso que muitas vezes a Petrobras ela negocia em dólar, né? E por isso uma paridade internacional. Só que aí o que eles trazem poxa, mas o Brasil, a moeda é o real, o trabalhador é pago em real, o barril de petróleo para a Petrobras custa muito menos do que o valor em dólar praticado, né? Então chega a ser um absurdo, até porque o maior ponto dessa história toda é que a Petrobras ela tem um monopólio. Embora lá em 97 lá o governo federal tenha quebrado o monopólio, as empresas não conseguem competir com a Petrobras, que é uma gigante, né? E muita do refino, só a Petrobras tem refinaria, porque é um valor muito alto, né? Uma refinaria. Então acaba que a gente ainda tem esse monopólio. Então a população brasileira inteira compra e se sujeita ao preço que a Petrobras colocar. Se ela colocar R$5, vai ser R$5. Se ela colocar R$20, vai ser R$20. E aí é isso que basicamente os governos mais de esquerda, né, acabam batendo, dizendo, poxa, tem um monopólio e tu tá extorquindo a população para distribuir lucro para os acionistas. Exatamente. Esse era o ponto central E com um parênteses ainda que sendo páreo ao mercado internacional, a gente sofre na flutuação do barril de petróleo e no câmbio. E né? no então câmbio. A gente sofre em dois lados, em duas vertentes. Se o dólar dispara o teu barril de petróleo também. Exatamente. E aí, eu assim, particularmente, eu achei com bons olhos, é uma política que eu acredito, né? Eu vejo que a importância da Petrobras é justamente de ajudar a fomentar, principalmente esse setor que é estratégico, né? Enfim, o Brasil se move com a base do diesel, né? Eu brinco, pra mim, o Juscelino Kubitschek, muitos me criticam por isso, mas eu acho que foi o pior presidente da história do Brasil. Então, quando falou isso eu fiquei maluco. O cara construiu Brasília. O cara construiu Brasília, mas ao mesmo tempo o cara tinha a opção de escolher entre trens e rodovias. O que ele fez? Vamos botar em rodovia. Rodovia é o futuro do planeta. Os Estados Unidos está vindo com rodovia. Poxa, hoje a gente amarga muito que não tem trem, metrô, mais sistemas de trilhos no Brasil, né? Então, essa escolha foi feita por governos passados e basicamente quase todas as mercadorias são transportadas pelas rodovias, né? O que é até antiproducente, assim, né, cara? Porque se tu pensar, tu olha um trem passando, a quantidade de carga que um trem transporta. Aí tu olha um caminhão. Não, e o custo de manutenção de uma rodovia é muito menor, entendeu? É um ferro, um trilho ali. Ferrovia, né? Uma ferrovia é um ferro que tá ali, entendeu? Que é muito mais difícil de decompor do que o asfalto. O asfalto os caras colocam um sobrepeso ali,
já esmaga o asfalto, já abre um buraco, vem a chuva. Fora entendeu? toda a questão que se pode falar de segurança para os motoristas de carros de passeio, né? Sustentabilidade também, porque a questão de um trilho de trem não usa tanto combustível fóssil, né? Tu consegue, hoje tem tecnologia, principalmente no Japão lá, que os trens são por ímãs, né? A gente sabe que um ímã, o negativo não se dá com o positivo, tu consegue impulsionar com ímã. Os trens balas hoje são com ímã, tu inverte os polos, daqui a pouco tá voando, entendeu? Porque o ímã não quer ficar, não quer ficar perto. Então, tu imagina que loucura tu tem um transporte desses que hoje o Brasil, infelizmente, é muito custoso de trocar a modalidade, né? Vou trazer um contraponto, advogado do diabo. Muitos ali, principalmente as correntes liberais, dizem que isso vai ser muito ruim a longo prazo, né? Porque a Petrobras, ela hoje já se viu no mercado, no mercado de Ibovespa ali, mercado de ações, que disparou as ações da Petrobras. Mas isso aí não é bom. Não, se tu vai crescer em detrimento de alguém. E quem é que vai perder nisso? Grande parte do pequeno mercado, né, que quebrou esse monopólio, esse pequeno mercado hoje, né, estão até chamando de estatização às versas, né, porque, enfim, ela vai dominar o mercado. A parte logística da Petrobras é muito desenvolvida, muito mais desenvolvida do que a dos concorrentes, que a gente fala que é um monopólio, não é aberto, mas eles não têm capacidade de concorrer com a Petrobras. E se além de tudo a Petrobras forçar com que os preços caiam, apesar de parecer que vai ganhar menos, vai ganhar mais, porque ela vai ter mais vantagem competitiva devido à sua estrutura logística, né? Tá, mas eu quero que os outros se fodam. Eu quero pagar menos a boca. O pobre quer saber de pagar a gasolina menos. Eu tô cagando pro restante do concorrente da Petrobras, sinceramente. Agora também não dá para segurar o preço artificialmente, como era feito, por exemplo, na época ali da Dilma, Sim. Onde ficaram, acho que quase 3 anos, né, sem reajuste, só que isso às custas de estar tendo déficit, né, então não adianta. Sim, esse é um dos argumentos que se utiliza também, né, agora voltando o controle à Petrobras. Equilíbrio, né? Daqui a pouco volta isso aí, mas eu vejo que assim, por mais que se fale, agora eu vou fazer uma boa defesa do governo Dilma, embora isso vai repercutir muitas críticas. Corte. Quase 500 críticas. Muitas críticas mesmo, né? Por mais que a gente fale que essa segurada artificial gerou um baque econômico muito grande, eu vou trazer à memória de todos que em 2008 o mundo sofreu uma baita de uma crise enorme. E o Brasil tinha aquele famoso jargão do Lula. No Brasil vai ser uma marolinha. E de fato, o Brasil cresceu durante a crise de 2008, o Brasil cresceu em 2009, o Brasil cresceu em 2010. Recuperação em V, que eles chamam. Então, assim, tu não consegue segurar por muito tempo uma crise. Essa é a verdade econômica. O baque, ele vai vir, só não sabe o momento. Só que, se tu pra ver, há um grande acerto na minha visão, porque o baque ele veio em forma de recessão. Ele veio em recessão quase 10 anos depois. Ele não veio naquele momento da crise, mas ele bateu muito depois, né? Ele claro. Foi agudo como uma crise. A economia foi diminuindo. Foi diminuindo, mas de modo suave. Então, assim, muitos falam, nossa, a Dilma errou em ter segurado os preços. Cara, o que tu prefere? Tu tomar um baque, um tapa na cara, ou tu só sendo empurrado um pouquinho e teu rosto virar? Tipo assim, teu rosto vai virar de qualquer forma, mas tu prefere ir aos pouquinhos ou um tapão de uma vez toda? Talvez a recuperação da crise de 2008 tenha sido artificial. E isso agravou a crise de 11 a 15. Aí um bom argumento que muitos me trazem Luigi, só que eu prefiro tomar um tapão e depois virar com o rosto rápido do que também voltar com o rosto devagar, entendeu? Então, assim, o que é melhor? Poxa, é difícil escolher, é difícil dizer economicamente o que foi melhor. O Brasil, de fato, desde 2008, cresceu muito pouco. Cresceu quase nada. É fácil ser profeta do acontecido, né? Pois enfim, e hoje, até ainda assim, se tu olha os outros países da Europa, eles não se recuperaram da crise de 2008. A maioria dos países não se recuperaram. O Brasil ainda está lentamente se recuperando e, aparentemente,
a pandemia ela não deu todo o caos que se imagina. Talvez ainda esteja por vir, daqui a uns 2, 3 anos a gente descubra, né? Os reflexos da crise de 2008, talvez os reflexos da pandemia venham Pois a é, médio prazo. a médio a longo prazo, né? Porque se diz que toda a reforma da Previdência feita no Brasil foi gasta na pandemia. Então, os 800 bilhões que se economizou em cima da classe mais pobre, né? Que a reforma atingiu a classe mais pobre. A gente vê hoje só uma notícia que é assim, ó, é inacreditável, ninguém tá batendo, brigando, fazendo protesto na rua. Como, enfim, fizeram todo um escarcéu por diversos outros pontos. Cara, vai ter juiz que vai receber 2 milhões, 3 milhões de retroativo. Agora eles liberaram ali, tem várias partes do judiciário, né? Depois eu vou trazer a notícia certinho, vou botar nos comentários da live. Mas anos trabalhados que eles reivindicaram, o salário do juiz é pouco, né? Hoje ali, inicial 27 mil, 30 mil é pouco. E vai recuperar, vários vão recuperar que eles dizem, eu trabalhei, então é tempo de trabalhar, não sei o que e tudo mais, recuperaram. E vai ter juiz que vai ter contra-cheque de 2, 3 milhões de retroativo. Entendeu? Os caras já têm alto salário, já vão se aposentar bem e ainda vão ganhar mais isso no contra-cheque. Tem juiz que substitui e ganha, soma os 2 contra-cheque. Poxa, é pesado falar isso, né? Ainda mais que o poder judiciário é o poder mais forte hoje no Brasil, na minha visão. Mas é um absurdo ter isso, E tu né? advogado ainda. Eu sou advogado, dependo do judiciário, mas a verdade tem que ser dita. Os juízes que vão julgar os teus processos não vejam esse episódio. Tu é aquele cara que disse que não estava ganhando. Vamos botar na thumb ali, proibido para juízes. Aí eu vou ter que patrocinar o conteúdo, vou ter que dizer que os caras estão me retalhando, vou ter que usar a pressão pública, entendeu? Vou ter que fazer a queda de braço para pelo menos me notarem, né? Não é à toa que eles sofrem todos os protestos que sofrem por erros, entendeu? Mas enfim, esse é um dos pontos. Então a reforma foi feita em cima da classe mais trabalhadora, mais pobre, né? Que ganha um salário mínimo, um salário mínimo bem. Se disse que ia ao longo dos anos recuperar 800 bi, né? E a gente torrou isso aí basicamente na pandemia. A notícia, enfim, que a gente trouxe aí, eu acho também, vejo com bons olhos, pelo menos. Não tem... mas a parte liberal, como tu trouxe, a parte liberal tá dando um contraponto. Quero que se foda os liberais. Nesse momento, eu quero que se foda. Nesse momento... O mais liberal também. Mas isso é uma questão de, tipo assim, quantos nessa cadeia trabalham, entendeu? A Petrobras, ela dentro da sua estrutura poderosa lá, que já tem, tu vai ter menos competitividade, então ela vai mandar no preço, conforme ela quiser. Mas manda, né, cara? Não, ela já manda, mas... É aberto, mas não é aberto. E todos a outra cadeia de empregados. Eu tô fazendo aqui o advogado do diabo, né? Beleza. Embora eu concorde com eu já disse, eu tô junto com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um grande defensor dessa proposta. Só que tem toda uma cadeia de pessoas que investem nesse mercado também, entendeu? Tipo assim, quem é hoje, tipo, concorrente da Petrobras no Brasil? Ipiranga, por exemplo. Que é uma distribuidora, entendeu? Outras, tem até a Shell também estatais de outros países, estatais de petróleo de outros países que a Shell é uma empresa que opera aqui também. Quanto ao gás, a gente tem uma empresa gaúcha, entende? Não é tão fácil assim, eu quero que o liberal se ferre. Não, mas tu tá atingindo a empresa gaúcha aqui de gás. Como é que vai ficar a Sulpetro, entendeu? É uma empresa gaúcha que provavelmente não vai conseguir competir com a Petrobras. Entende? E produz gás. A gente tem outras empresas, né? Baixa o preço deles, baixa o lucro deles. Sulpetro. Sindicato dos brasileiros. Pois não, errei na curva, quase ele capotou. Mas aí eles que baixem os preços deles. Porque eles não estão com dinheiro, eles não estão com pouco dinheiro. As margens são altas. Eles baixam um pouco o lucro deles. É isso que. Tem vaga pra todo mundo. Ninguém vai quebrar. O pobre se beneficiando da classe C e D, que vai ser a principal ali, beneficiária. É o que importa, sabe? E tipo assim, o Lula... Não vai pra pagar 5 conto o litro. A Petrobras distribuiu lucros 2 vezes no ano passado, né? Uma antes do governo Bolsonaro, porque eles acharam que, enfim, a Petrobras agora vai cair, o Lula vai entrar, vai ter escândalos de corrupção. Essa na visão do mercado, né? Então o que o Bolsonaro fez? Antecipou o pagamento de dividendos por ações já em dezembro. Né? Sendo que ela tinha pago já 30 bilhões na metade do ano ali em julho. Os anos, historicamente, foram absurdos para a Petrobras em termos de rendimentos, né?
Então, esse é um ponto. Quem pagou essa conta? A população brasileira. Entendeu? Mas aí que tá. O Lula, ele foi eleito e... Agora eu vou defender o Lula. Meu Deus, corte, eu defendo o Lula. Meu Deus, tia Dani, olha o que tá acontecendo aqui, tia Dani. Minha avó que não vejo esse episódio. Mas a campanha política dele, ele sempre disse que iria, e a gente sabe que a esquerda, ela governa e faz tudo para o pobre ser o que menos seja prejudicado. Então, o mercado já se esperava isso, obviamente, que isso fosse acontecer. Então, parabéns, Lula está fazendo uma coisa que prometeu e está trazendo para a população uma coisa boa. Porque a gente não esperaria isso nunca do Bolsonaro. Essa mudança, a gente trazendo um paralelo de sempre extremos, né? O Bolsonaro pelo Bolsonaro, ele teria vendido a Petrobras, entendeu? Teria fatiado e vendido para ter um mercado mais competitivo. E isso é o que o liberal vai defender. O liberal vai pegar e vai dizer: tinha que fatiar mesmo, tinha que dividir, tinha que repartir o maior número possível para ter a maior competição, para ter o preço mais baixo. Aí sim ia ter o preço mais baixo, né? Enfim. Luigi, isso daí funciona? Tem países que a cultura consegue ter uma competição bem forte a ponto de ter o combustível barato. Os Estados Unidos é um exemplo. Só que se a gente entrar nessa discussão, todo mundo vai dizer: poxa, mas os Estados Unidos ele tem esse petróleo barato porque ele invade os outros países, ele pega e consegue um monopólio do gás e do petróleo nos outros países, consegue comprar mais barato, faz restrições comerciais, por exemplo, contra a Venezuela, que é uma das maiores empresas de... Os Estados Unidos são os grandes produtores de petróleo e o petróleo deles é fácil, né? Sim, e eles nem extraem o petróleo deles, né? As informações que tem é que grande parte da extração de petróleo eles não utilizam de lá, eles buscam o petróleo de fora para não mexer dentro das suas reservas. Você lembra que no último episódio estava eu, tu e o Gabi? Acho que era Gabi? O Gabriel Debem. A gente falou que o Uruguai tinha descoberto, né, Sim, descobriu mais uma pressão. Esse é um bom ponto. Daí a gente falou assim: não, agora os Estados Unidos vai levar a democracia pro Uruguai. Porque onde tem petróleo, eles levam a democracia. Eu ouvi vocês falando, eu ouço. Mas enfim, eu acho que essa notícia é boa. O Brasil tá fazendo uma coisa boa pro pobre. E os liberais que se deu um jeito. Até os liberais se lasquem. Mas é que tá, sabe? Essa coisa do o mercado não aceitou bem. Mas o mercado aceitou. Acabou comprando o Petrobras, porque eles sabem que agora vai engolir os menores, né? Então o mercado vai ser tomado de toda forma pela Petrobras. Então acaba que vai ter um monopólio. E o dólar deu uma baixada justamente por causa disso também, né? Eu vi que 4,90 agora o dólar. 4,88. Quase dando pra viajar. Mas tem outras pautas importantes. Clubes em Porto Alegre. Tem uma quantidade de clubes enorme falindo. Teresópolis Tênis Clube. Porto Alegre é um balde de assuntos, né, cara? Nunca para de surgir assunto aqui, né? Não. Inclusive tem um projeto lá na Câmara lá fazer um merchandise aqui do meu vereador Márcio Vizeli. Ajudei a elaborar junto do vereador. Porto Alegre agora vai ter uma proposta de que durante a madrugada tenha sinal intermitente amarelo em faixas que, enfim, não tem riscos de acidente, são faixas que têm índices de criminalidade, né? Então, possibilitar que, assim como as cidades ao entorno, né, como Guaíba, Cachoeirinha, já tem... Cachoeirinha começa às 9h30 da noite. Cachoeirinha já pisca aí o sinal, né? 9h30, mas umas 10 horas já tá pisca e tu pode passar, entendeu? Não tem mais essa questão do sinal. Dá uma olhadinha, não vem ninguém, toca ele ficha, entendeu? Dá aquela famosa par e acho que isso é um avanço aí, mais segurança para os motoristas. Vamos tomar bloco ali, mas não é assim, Porto Alegre. Não, o sinal é vermelho, mas então, é que tá, ninguém para, daí a gente tem que regularizar o que tá, enfim, de fato. Tá certo. Mas me conta aí, Guilherme, o que temos de notícias sobre os clubes? A bomba, a que trouxe essa notícia, esse, digamos, fato novo, né, foi o fim lá do clube da Zona Sul. Clube Teresópolis Tênis Clube. Muitas festas na Júlia. Vocês não, né? Não, mas... eu cheguei em algumas ainda, É interessante que leva o nome, né, Tênis Clube, porque antes era um clube que eles criaram para jogar tênis e no final das contas nem tinha mais direito quadro de tênis lá. Mas enfim, e aí a gente tá vendo, existe
grandes clubes famosos aqui, né? O Grêmio Náutico União, a Sojipa, o Grêmio Náutico Gaúcho, ali perto do Praia de Belas, que se mantém até o momento, né? Temos o Clube do Comércio, um dos mais antigos também, que também tem bons tenistas. Mas poucos grandes se mantêm. Poucos grandes se mantêm. Pois é, o Petrópolis, por exemplo, o União teve que pegar e tomar conta. Tem que unir, né? Mas a triste notícia é de que eles faliram praticamente, porque era muito grande a área e eles não tinham mais sócios. E aí fica a discussão, o porquê que agora essa juventude, enfim, por que a cidade de Porto Alegre não tá mais... Porque o esporte foi pra rua. Não, eu vejo que assim, ó, grande parte desses clubes, eles eram sustentados por um pessoal de maior poder aquisitivo. Também. E essas pessoas acabaram comprando condomínios, ou compraram apartamentos em condomínios que tem quadra poliesportiva, tem academia, tem piscina. Então, aquela área social que tu ia já não faz mais sentido. Tu precisava, às vezes, de um salão de festa, mas até mesmo o salão de festa tu tem nos condomínios, né? Então, isso acabou matando bastante, né? Os clubes que se sustentam, que continuam pujantes, por exemplo, a Sojipa, ela é muito destacada na ginástica e no judô. O Grêmio Náutico União na natação, por exemplo. E no esporte náutico, remo, essas coisas. Enfim, eles se destacam em algum esporte, daí com isso vem patrocínio, vem outras coisas. Que não só a simples associação. Guilherme Nesa, com 1,99 m, foi jogador de basquete do Grêmio Náutico União. Na Sojipa. Na Sojipa. Perdia sempre o União. O time do União era um cara, sempre os melhores, né? Mas enfim... eu acho que sim, tem esses pontos. Eu acho também que a juventude não se interessa mais tanto em ir para clube e meio que abandonou, assim, tipo, quem tinha, por exemplo, assim, minha mãe tinha o título do Grêmio Náutico Gaúcho, tá? Ela não vai mais, eu também não fiz nenhuma questão de, tipo, ficar pagando, porque também tu vai ter que tirar de algum lugar para te pagar aquilo, tu vai ter que pagar mensalmente um valor, então... Eu acho que, tipo, a nossa geração, a minha e do Luigi, por exemplo, não tem essa cultura Chamando de velho, hein? Não, mas... Chamou de velho na tua cara, olhando no teu olho. Mas eu também não tenho título de clube. Mas antigamente o pessoal se unia pra festa de carnaval nos clubes, se encontrar nos clubes, era onde... A rede social também matou isso, né? Porque também... hoje tu te relaciona e tu vê o que a pessoa tá fazendo na rede social, né? Então, tu não precisa mais ir no clube pra se informar, né? E outra coisa é a ocupação de espaços de rua, né? Por exemplo, hoje com a orla do jeito que a gente tem, quadras esportivas, pista de skate... Quem é que vai querer se trancar domingo dentro de um clube? Deu mais acesso ao esporte, Sim. que seria um dos motivos de ir pro clube. A única coisa é a piscina, que não dá pra tomar banho no Grêmio, né? O clube ali, por exemplo, do comércio, ele tem um restaurante que ajuda a manter, também tem aluguel de algumas salas comerciais, lojas ali no centro, né? Então é uma fonte de renda alternativa. Eu até eu tenho um relacionamento com alguns presidentes de clubes, né? E na época da pandemia eu conversava bastante com eles, né? E uma das propostas que eu tinha é que as escolas municipais, isso eu fiz uma proposta como candidato a vereador em 2020, que os clubes, eles têm espaço, alguns tinham boas quadras e não tinha ocupação por todos os associados, né? Então, mas tu tem escolas municipais que não tem uma quadra de futebol boa, tu não tem uma quadra de tênis, não tem espaço para natação, uma quadra de basquete. Então a ideia era tentar daqui a pouco unir o útil ao agradável, botar essas crianças, né, que não tem um espaço dentro da escola, dentro dos clubes. Tá, mas daí o município daria um... E o município em contrapartida pagaria para os clubes por aquela utilização. Tipo, um aluguel, assim, como se fosse um aluguel de... Basicamente isso. A única coisa que dificulta um pouco isso é a questão de a escola normalmente dessas condições ser na periferia e os clubes serem em regiões mais centrais. Sim. Esse seria um dos pontos difíceis, mas, cara, tu tem a Carris em Porto Alegre, por exemplo. Tu tem a Carris em Porto Alegre, uma empresa pública que poderia ali fornecer um ônibus só pra fazer esse serviço, entende? Eu sou do botar a roda pra girar, já coloco o ônibus pra levar na... Eu só trouxe um dificultador ali, mas eu concordo com a ideia. Já botaria um clube pra receber também uma parte ali, entende? Todo mundo acaba ganhando, né? Luiz, de onde é que vai essa verba? Poxa, a gente tem aí várias leis de incentivo... né, tudo sai dali. Não, mas tem várias leis também de incentivo ao esporte, entendeu? Faz um projeto bonito ali, arrecada patrocinador com as empresas, entende? Todo mundo ganha, tu tira a criança do... Enfim,
no contraturno ali, ou ela vai estar muitas vezes exposta à droga, à traficância ali, Cara, entendeu? Isso aí seria um embrião do que a gente já falou em outros episódios de como funciona a questão do esporte nos Estados Unidos, né? Desenvolvimento na escola e na universidade para depois ir pro profissional. Olha, claro. Olha o não quão tô ganha a comparando, sociedade, né? Um entendeu? embrião, Mas é. porque dali podia sair crianças com que é um talento Michael para Phelps, algum cara. esporte, ser aproveitado no clube. Vai saber se tu não tem um Michael Phelps ali na Restinga, vai saber se tu não tem um Usain Bolt ali no Passo da Areia, entendeu? A Sojipa tem uma quadra. Ah, lá no Roberto tinha vários Usain Bolt, né? A Sojipa tem um. Ó, o preconceito, Fábio. Ué, mas eu sou do Roberto, velho, não é? A Sojipa tinha. Tá falando que tu era bom velocista, né? A Sojipa era. A Sojipa tem uma. Não é arena. Uma pista de atletismo tri boa, cara. Uma das melhores que tem no Brasil, assim. E saem alguns bons atletas lá também. Então, realmente seria interessante, porque o A gente tem bons judocas em Porto Alegre, né? Sim. Pô, Sojipa. Os melhores estão aqui, né? Um abraço ao João Derli. Mas. A Mayra Guiar também. Mayra Guiar. A Mayra Guiar. O João Derli. A Mayra. As horas, né? Não, mas é que o João Derli, acho que foi deputado agora. Foi. Ele veio candidato a prefeito também, né? E o João Derli, ele foi o primeiro, enfim, primeiro medalhista olímpico de ouro que eu vi, né? Na televisão. Então, por isso que eu mandei ele. O Aurélio Miguel, né? Não é do meu tempo, né? Não, no judô. Aí eu conheço só o outro, que eu acompanho o volte ali, que agora me fugiu o nome, é o francês, aquele lá, o francês, o 1,90m. O cara destrói todo Por mundo. 16 anos sem perder uma luta. Mas eu sou o tempo da Mayra Guiar. A Mayra Guiar, ela tinha que ficar esperando eu tomar água no bebedouro. Juro pra você, Mayra Guiar, treinando pra competição mundial, tendo que esperar a Guilherme Neves, com 70 jogando basquete. Só porque ela não queria te pegar e te jogar pro lado, né? Mas tinha vezes que a nossa quadra era no terceiro andar, a do basquete. E a dele... A nossa minutagem, esse ponto é bom. Não. 30 segundos. E a do judô era o segundo, só que às vezes a do judô, não sei, não tava funcionando, eles tinham que subir pra tomar no nosso que a gente tomava. E aí às vezes eu olhava pra trás e tava Mayra Guiar real, meu. Mayra Guiar esperando, meu, eu tomar água. Não, vai. Por favor. Fica à vontade, não sou eu que vou te atrapalhar, né? Mas é muito massa, meu. Tu tá nesse clube, tipo assim, as pessoas que frequentam clubes, tipo Sojipa e União, que tem atletas olímpicos, tu sente uma aura diferente, cara. Não, tu se sente... Imagina a criança da escola municipal. E tu vendo, e ela pode sonhar, entendeu? Ela vai ver, ali tá campeã mundial de judô, entendeu? Eu quero lutar, eu quero treinar pra chegar e derrotar ela, entendeu? Isso aí, esse projeto é muito bom, meu. E esse projeto a gente pode até linkar depois pro... Eu vou dizer pra vocês, eu jogo COD, né? Call of Duty Mobile. Cara, eu passei o ex-campeão mundial de 2021, cara. Eu tô me sentindo... Cara, tu imagina, eu joguei uma partida com o cara e hoje eu já tô no ranking melhor que ele, cara. Tu entendeu? Tipo... eu já te falei pra te largar a política e virar jogador. E aí, cara, é bem mais lucrativo. Tu não sabe o quão motivador foi o cara... Passar o cara, velho. Passei o cara... Ele me chamou pra ser amigo dele, velho. Ele me chama pra jogar. Ah, é? Claro, meu. Tu imagina, o cara foi campeão em 2021, tá ligado? É brasileiro, velho. É brasileiro. E aí tu imagina que legal, cara, motivador, cara. Eu tô quase sonhando já que eu vou ganhar o prêmio já. Claro. Não, mas tu tá classificado pro... Tô classificado pra segunda etapa já. Caralho, meu. Tá classificado pra segunda etapa. Não, pior que o Luigi joga pra caralho. É bom, né, meu? Porque no poker não era tão assim. Não. Ô, meu, nós vamos marcar o poker, tá? Enfim, a gente pode trazer esse paralelo de trazer as crianças para as escolas e tudo mais, melhorar também a educação, o esporte. É um projeto que eu acredito. Tinha algo muito semelhante, vou dar até o mérito, né? O João Bosco Vaz, ele tinha feito em parceria com a ABB, né? Que é a associação lá dos funcionários do Banco do Brasil, fica ali em Ipanema, na Coronel Marcos, e tinha esse projeto de levar as crianças carentes para dentro dos clubes, né? Então, é genial, é uma proposta que muda e transforma a vida das pessoas, né? E dá uma sobrevida para os clubes, né? E dá uma sobrevida para os clubes, né? Eu acho que isso é um projeto que deveria ser investido, deveria Porto Alegre pensar, eu destinar... acho que tem empresário que compraria a ideia. Poxa, velho,
Tu imagina, todo mundo fala, eu quero escola de turno integral, eu quero escola de turno integral. Tá, então, não tem capacidade hoje as escolas de dar conta. Poxa, imagina quantos professores de educação física vão ser contratados, quantas pessoas ali dentro da atividade do clube vai movimentar, porque o clube vai precisar da pessoa que ajuda a trocar e a limpar o banheiro, vai precisar daquela pessoa que tá na secretaria, tu entendeu? Vai precisar do cara, o guardinha que tá ali na segurança. Fora que, em geral, tu vai no clube no meio da semana de manhã. Não tem vazio. ninguém, né? Entendeu? Ninguém. Tu põe toda a máquina pra girar. Toda a máquina Mas pra eu tenho girar. certeza. Aí, ó, política sincera com projetos de Claro! lei aí, Poxa, ó. é um projeto que eu realmente acredito, assim, que hoje eu acabo tendo muitos outros projetos, porque não sou eu que acabo encabeçando, né? O Márcio, ele também tem muitos projetos muito bons, né? Que acabam também, nesse sentido, indo agregar. E eu vejo que em algum momento eu ainda vou conseguir um espacinho lá dentro da agenda do Márcio para conseguir tocar esse projeto. Legal. Não, muito bom. E eu tenho certeza, meu, que o esporte transforma as vidas, meu. Muito. Certamente. Porque eu, desde pequeno, eu tive bolsa em colégio particular por causa do esporte. Jogava Sim. futsal e tal. E eu consegui estudar a minha vida inteira em colégio bom porque eu tinha... Eu tenho uma raiva disso, sabe por quê? Ah. Cara, eu jogava Porque nem era tão futebol. bom assim. Não. Eu jogava futsal pelo Colégio Nossa Senhora da Glória. A gente jogava taça escolar, Copa Paquetá, Copa Lotus. E a gente era um timezinho bom, cara. A gente pegou vários segundo lugar, terceiro lugar. E algumas vezes até fomos milagrosamente campeão. Só que tinha um colégio que pegava todos os jogadores da base do Grêmio e do Inter Claro. e dava bolsa pros guris. Sim. Ô, meu, dava a bolsa. Daí o que acontece? Taça escolar. Ia eu e os caras federados, velho. Não tem como, cara. É outro nível. Entendeu? Eu tinha meu ruinzinho ali no banco, ia ter que jogar. E ainda tinha regra de equilíbrio, né? Então, o primeiro tempo era dividido ao meio. Então, a primeira parte tinha que jogar com um time e a segunda parte tinha que jogar com outro. Pra jogar todo mundo. Pra tu obrigatoriamente ter que todos os Seu 10 elenco jogar. completo. Sim, não era pra ganhar, era pra todos Entendeu? jogar. Só que assim, a gente ganhava do Militar, Farroupilha, Santo Antônio, todos os colégios particulares, porque o nosso era eu costumo dizer assim, era o primeiro da lista dos particulares quase público. Né? Era aquele colégio que a mensalidade era mais econômica. E aí, cara, a gente batia de frente com os outros, velho. E a gente era bom, os guri eram... tanto que alguns deles viraram jogadores profissionais, né? Mas E outros advogados. Pessoal, então, minha lesão no joelho aqui. atrapalhou meu futebol. Mas é muito comum isso mesmo. Eles, os alunos bons, assim, ganharem bolsa. Não que eu era bom, mas lá em Horizontina... Eu ganhava, não que eu era bom. Não, é que lá em Horizontina só tinha eu de jogador, então daí na cidade eu ganhei bolsa. O Horizontina é tricampeão estadual, ganhou da CBF já. Respeita. Respeita a cidade de Horizontina. Quem é o jogador que saiu de lá? O Michuê? O Michuê não. O Baranha. O Baranha. Você lembra do Baranha? Tá, mas tu chegou a conhecer o Michuê, né? Conheci. O Rangel jogou na seleção também. Olha só. Jogador bom. Mas o Baranha eu acho que é de Horizontina, mas o Rangel ele era do Paraná. Mas conta a tua história aí pra nós, então. A minha história? Não tem muita. Só não- A minha mãe foi trabalhar na John Deere, lá em Horizontina. Eu nasci em Pelotas pra John Deere. Pra Horizontina. Terra do Eduardo Leite, E então. aí eu estudei na segunda e terceira série, eu estudei em colégio público. Que a gente não conhecia nada da cidade e tal. E aí no campeonato da cidade, eu joguei contra um time que era particular, que era onde eles pegavam os melhores da região, tipo, como uma cidade pequena. Tinha o melhor de 3 de Maio, eles pegavam e davam bolsa. Melhor de Santa Rosa, enfim. E aí eu joguei contra eles e, tipo, a gente quase ganhou deles. Tipo, eu joguei pra caralho, assim, tipo, bem pequeno. E aí o cara chegou e me convidou, falou assim, dá o número da tua mãe e tal, não sei o que. Ele ligou pra minha mãe e falou assim, a gente tem uma bolsa 100% pro teu filho, só tem que pagar o uniforme e os livros. O que tu acha? Mãe, na hora, O que tu aceitou. acha? O que tu acha? Onde é que eu assino? Dá esse papel! E aí, tipo assim, a minha vida praticamente mudou, porque, tipo, o meu ensino foi praticamente muito bom. E, tipo, eu tenho ProUni, porque eu sempre tive 100% de bolsa. Sim. Então, tipo, mesmo no colégio particular... Mas tu teve acesso a um ensino bom e ainda as Mesmo, vantagens do isso. ProUni. E aí, eu digo que, tipo, me ajudou pra caralho, assim. Tá, mas e como é que tu parou no Parobé? Porque daí eu vim de Eu Horizontina... queria saber por que não virou profissional. Não, mas eu virei profissional. Ah, bom. Chegou a jogar profissional, Eu joguei com o Yarley, no Ser Alvorada. E aí depois Te mete, os guris não são pouca coisa. Aí depois a mãe saiu de
de Horizontina, eu tinha 15 anos, aí eu tive que vir pra Porto Alegre, e aí eu vim para o Parobé. Aí eu queria estudar no colégio particular, obviamente, só que futsal aqui não é bom. Tipo assim, eles não davam bolsa pra futsal, eles davam bolsa pra, tipo, basquete, sei lá, pra outras modalidades. E olha lá, basquete mais ou menos eles dão bolsa. E aí eu tive que parar no colégio particular, porque no colégio público, Parobé. E eu falei assim, pô, mãe, no colégio particular, tô acostumado, tipo, vou chegar numa cidade grande e vou num colégio público, tipo, outra realidade, tá ligado? E aí, mas enfim, eu não era um bom aluno e a mãe não quis gastar essa grana comigo, né? Mas aí depois voltei pro Horizontina, joguei lá e voltei a ser profissional e tal. Mas, não, se ele não tivesse estudado no Parobé, ele não tinha conhecido o Lucas Dunk. Se não tivesse conhecido o Lucas Dunk, não teria me conhecido, não estaria nessa mesa. Vai saber, né? Efeito borboleta. Efeito borboleta. Mas o esporte muda muito, assim, gente. Eu acho que futebol inclui. O futebol, infelizmente... Não é só futebol. Não, o esporte no geral inclui e forma cidadãos, né? O mais fácil. Que ensina regras, ensina... Não é só um jogo, né? Não, é muito mais. muito mais. Não é só futebol. Nos conta então sobre Medellín, Guilherme. Medellín, a cidade conhecida aí nos documentários, seriados Colômbia. sobre a guerra do narcotráfico. Eu quero conhecer a Colômbia. Quero ir às praias de San Andrés. Sim, diz que é muito Parece boa. que é um mar assim sensacional. Uma cidade que é muito Shakira. Não, Barranquilla. Mas a cidade que podemos dizer que é como Porto Alegre, né? É uma cidade muito... Nossa, a gente não pode chegar perto do que é hoje Medellín, mas eles nos anos 90 fizeram, para tirar, claro, o tráfico e tudo mais, fizeram um projeto de reestruturação da cidade. Uma cidade que tinha 353 pessoas mortas a cada 100 mil, e Porto Alegre teve no seu maior índice 50 pessoas mortas a cada 100 mil. Então, para vocês verem que... Foi ali por 2016, isso aí. Aquelas facções. Exato. E aí a cidade mudou totalmente. Só um parênteses, Porto Alegre era considerada a 13ª cidade mais perigosa do mundo. E Alvorada era uma das maiores, né? Alvorada tinha... 13ª, porque chegou até a pedir ajuda da época do Temer ali com a Guarda Nacional, né? Força Nacional de Segurança. Força Nacional de Segurança, pra tu ver o nível de que as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, né? Porto Alegre, Medellín, 6 vezes pior, né? 6 vezes pior. Tu imagina. Não, a Colômbia, naquela época do Escobar, os caras falaram até, dois candidatos a presidentes morreram. Quem assumiu foi o terceiro. Sim, o Pablo explodiu até avião, né, cara? Quem ficasse vivo ganhava, né? Mas enfim, eles mudaram totalmente a cidade. O que fizeram como coisas assim que mudaram? Eles mudaram o transporte público, por exemplo. Porque como é uma cidade que tem muito morro e tudo mais, eles sobem os morros de escada rolante, cara. Escada rolante. E a própria comunidade faz isso, cuida e tudo mais. E aí, nesse podcast que a gente viu, do Perimetral, muito bom, sugiro o pessoal também acompanhar, eles falam, né, que hoje a gente vai ver Porto Alegre, o nosso transporte público, ele não chega pra... Não, é horrível, é horrível. Cara, eu sou uma pessoa que eu andei a vida toda quase de transporte público, né? Sempre fui uma pessoa que meus pais sempre disseram, quer sair, quer andar, te vira, tá aqui o cartão, tá aqui o tri teu e te resolve. Me dava uma passagem, né? Mas chegou um momento que eu sei até hoje os números dos ônibus atrás, porque é uma das identificações. E eu só não ando hoje transporte público porque a qualidade é muito ruim. Mas piorou demais. Piorou demais, né? Mas eu sou uma pessoa que eu quero voltar a andar de transporte público. Se eu tiver opção só transporte público, é essa sociedade que eu quero viver, entendeu? Mas me diz por quê, vamos fazer um paralelo com Medellín, mas cara... Por que em Porto Alegre não tem, no mínimo, 3 eixos de trem? Uma coisa que se vê muito... E se investe, que a gente é muito individualista. Essa eu vou botar aqui direto e reto, sabe? Sim. A gente só pensa em como é melhorar a circulação de veículos particulares. Não, e tem um erro. Se a gente juntasse todo o dinheiro que é gasto no transporte individual, cara, o transporte público ia ser de muitíssima qualidade. Só que a gente não consegue. Mas eu não digo nenhuma teia, eu digo assim, ó, cara, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, três eixos de trem. A gente faz errado aqui porque, por exemplo, tudo é do centro. Todos saem do centro para as regiões. Então, ou seja,
tem que modificar o jeito de se pensar o nosso transporte público. Tinha que pegar um grupo, assim, ó, eu vou dizer, tinha que pegar um grupo de engenheiros de trânsito, pegar um grupo de especialistas de outras cidades ali, pagar para esses caras virem, por exemplo, pega Curitiba também, que é uma referência, pega Medellín, pega, enfim, todas as regiões que tinham transportes problemáticos e que fizeram uma situação reestruturada e acabaram conseguindo resolver o problema de transporte. Porque Porto Alegre precisa muito mais do que só trocar ou aumentar o número de linhas ou tudo mais. Mas aí que tá, uma coisa que tem que ser feita, e obviamente, vindo do prefeito, mas o problema maior é que isso não é um projeto de 4 anos só, né? Claro que não. Todo mundo se comprometer a dar prosseguimento a esse projeto, sabe? Porque senão um começa, depois não toca. Olha só, a gente começou a BRTs. Fizemos uma obra para botar BRTs. Hoje não tem BRT na cidade. A BRT era para estar em 2014. Vão ser 9 anos que vão fechar e não tem BRT. Chegaram a adaptar as avenidas pro BRT, entendeu? Tem que ser uma coisa meio que comum, assim, de, tipo, todo mundo quer e vamos lá eu sou um defensor do VLT, entendeu? Eu sou um cara que quer o uso do VLT em Porto Alegre, que é como se fosse quase um trem, um metrô, né? Sobre trilho, só que em cima da terra. É que esse que é o lance, cara. Porque mesmo o BRT, que é o Bus Rapid Transit, né? Que nem tem no Rio de Janeiro, cara. Mas ainda assim é um modelo de ônibus rodando. Eu acho que o trem, assim como a gente falou mais cedo no episódio, é o caso do transporte de carga, o trem no transporte público de passageiros é uma solução muito mais econômica. Só que, como o Ness falou, tu não vai construir uma teia de trem em 4 anos. Então tu precisa de comprometimento, né? E novamente, que hoje eu tô polêmico, tô falando que não deveria, que muitas pessoas escutam e, enfim... É que a gente tem um establishment, essa palavra é bonita, né? Mas a gente tem um setor da sociedade que é muito forte. A gente tem quem controla, os empresariados ali que controlam, eles têm também um pequeno monopólio, né? Se a gente parar para pensar, é um consórcio de empresas, né? Que dominam a circulação de pessoas em Porto Alegre. Não vamos dizer que não, entende? Houve lá uma licitação e são poucas pessoas que prestam esse serviço, né? E como tu chega e diz pra eles e diz assim, ó, tu acabou de comprar 129 ônibus, foi entregue agora pelo prefeito Melo. Como é que tu chega e diz pro cara e diz, ô irmão, teus ônibus não é mais necessário. Tu acabou de investir aí, vamos botar 700 mil o valor do ônibus, 700 mil vezes 129 ônibus. Não ia acabar. Cara, a cidade é muito grande. Só que tu tendo alguns eixos de trem só pra desafogar o trânsito, olha a briga que já foi pra colocar o catamarã. Tu entende? Há muita força e muito interesse, sim, porque ninguém quer perder fatia de mercado, entendeu? Ninguém quer é que a gente tá falando, a Petrobras vai engolir os pequenos. Tu acha que esses pequenos estão contentes? Claro que não, entendeu? É a mesma questão, se hoje a Carris cresce, a Carris cresceu e dominou. Tu acha que essas empresas de ônibus não vão fazer pressão para tentar derrubar a Carris? Óbvio que sim, entendeu? A diferença desse exemplo que a gente está falando agora é que o petróleo ainda assim é lucrativo, mesmo para essas menores. E o transporte público é deficitário. É deficitário, é bem deficitário. Só que aí o que eles buscam? Que novamente o prefeito está indo a Brasília. Eles querem um subsídio da passagem, entendeu? É uma pressão o tempo todo. Basicamente o prefeito hoje está indo lá socorrer dizendo assim, ó, o pessoal do transporte está com 20 milhões de déficit. 20 milhões de déficit anual, eles estão bancando. E isso se traduz em um serviço de péssima qualidade. A minha mãe, semana retrasada... E eu vou dizer, eu acho que nos escutam aí, sempre tem alguém que nos escuta. Querendo ou não, a gente está em cargos que têm visibilidade. E eu vou te dizer, muito se foi feito no transporte público nos últimos dias, desde que a gente bate no ponto que o transporte público, e não é só a gente que bate, tem outros vereadores da oposição que batem. Então... O governo sabe que o calcanhar dele hoje aqui na prefeitura municipal é o transporte público. Só que pra mim, apenas melhorar o ônibus não resolve o problema. Não resolve. O preço da passagem também. O ônibus não é só o problema. Eu acho que deveria ter mais linhas, por exemplo, lugares, não só... digamos assim... Cara, na minha rua, vou te dar o meu exemplo, tá? Eu tenho o ônibus 270 Grutinha, que agora é Grutinha Amapá. Cara, sábado e domingo, o ônibus é de 1 hora. Começa por aí. Às 8 horas não tem mais ônibus. A última linha é 8 horas.
Não passa ônibus na Estrada das Urnas, que é onde eu moro. Ah, acabou de ser asfaltado, ok, mas já tem o asfalto há mais de quase um ano e não tem linha de ônibus nem parada, nem projeção de ter linha de ônibus na Estrada das Urnas. Então, hoje, para eu sair da minha casa, eu tenho que caminhar 1,4 km para chegar na parada de ônibus. Para pegar um ônibus de 1 em 1 hora. Se eu chegar atrasado 5 minutos, eu me ralei, porque eu vou ter que caminhar mais 15 minutos para ir até o centro da Vila Nova para conseguir pegar o 266, que é o Vila Nova. Olha como eu uso o ônibus, que eu sei todas as linhas de cabeça, entendeu? Pega um 79, que é o Menino Deus. É isso que eu digo. Se houvesse um eixo ali com um trem, e, por exemplo, eu falo daí da Zona Norte, os ônibus atendessem do terminal, do Triângulo ali, pro Sarandi, Gobemberta, desafoga, cara. E dali do terminal Triângulo pro centro, um trem. Não, e tipo, eu não acho que é uma coisa tão absurda de se pensar e fazer, sabe? Não, e outra, vontade, eu acho mesmo. Não, e outra, o quanto tu limita, até isso aqui é bom para os liberais que nos escutam, o quanto tu limita a liberdade civil das pessoas, porque não tem transporte público na madrugada. Entendeu? Se tu quer andar às 3 da manhã, tu não tem ônibus. Sim. Tem um projeto bom na Câmara agora que é para liberar lotações ou liberar microvans, liberar transporte que não seja da rede normal. Que tem Medellín. Claro, o cara escutou o podcast, os caras são rápidos, solitos são dos rápidos, os caras vão. Entendeu? Mas esse é o nosso papel. Olha como é escutado e entra pra dentro dos políticos. O político é voto. E se tá repercutindo bem na mídia, óbvio que eu quero pegar esse projeto, quero ser o pai dele. Sim. Entendeu? E agora vai ter esse projeto, vai ser debatido para que tenha enfim, se os órgãos estatais, que é a Carris, não quer botar linha. Se o consórcio que foi licitado através de concessão não quer botar linha, então vamos liberar para quem quer transportar e vamos regularizar, pelo menos, entendeu? Sim. E aí essa é uma das possibilidades. Porque daí, olha a liberdade civil que tu vai dar. Porque o cara que tá na Restinga, poxa, como é que ele vai vir pro centro de Porto Alegre numa emergência? Sei lá, o filho ou filha, aconteceu um acidente na Cidade Baixa, caiu no HPS. E aí, como é que tu vai fazer? Muitas vezes nem Uber, ou tu vai pagar R$100 no Uber, da Restinga até o HPS na madrugada. Aí tu ganha mil e paga 100, não vai. Vai a pé. É claro. Não vai, né? Ou tu vai correndo mesmo, meu. Se meu filho tá no hospital, eu vou correndo, velho. Uma outra coisa que o Medellín fez, que é muito legal, que eu acho interessante, lá eles têm cartões de 1 a 6, parece, que é o quanto é a tua classe, digamos assim. O mais pobre, o 6, digamos que é o 6, não sei se é o 1 ou 6, enfim, o mais pobre, ele tem acesso a parques, a eventos culturais, a tudo assim. Aí o 5 ele paga uma taxa menor, o 4 paga um pouco maior, o terceiro paga, e assim vai indo. Que isso inclui as pessoas de baixa renda a terem também espaço onde a cidade proporciona. A gente sabe que hoje os parques são liberados, não tem que pagar entrada, mas sei lá, quer ir num show, num museu, uma coisa assim. É uma cidade que inclui. Parecido na época da faculdade. Claro, não, claro. Por que eu não pago uma mensalidade? Pois é. Não é uma mensalidade de, por exemplo, universidade particular. Não ia pagar 1.900. Não, mas ia pagar R$200, pô, pra ajudar a faculdade. E cara, que não fosse por um caixa único, né? Cara, o que eu ajudei a faculdade, eu consegui doação de micro-ondas, de jarra elétrica. Eu fui atrás da Receita Federal pra ver aquilo que eles aprendiam de forma... O meu chá da Casa Nova vai ser contigo, irmão. Mas, cara, é que me irritava. Eu cheguei numa faculdade que eu não tinha papel higiênico pra ir no banheiro, irmão. A URG, isso aí. Entendeu? Não tinha papel higiênico. Eu chegava na sala de aula, além de chover dentro do prédio, caía, gotejava, ainda às vezes não tinha lâmpada. Tinha que fazer prova que a lâmpada não funcionava, entendeu? Tinha parte da sala que era escuro. Aí tu imagina... Aí tu imagina eu sabendo ali que passou naqueles bancos ali, passou Getúlio Vargas, passou João Goulart, tantos desembargadores do Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, ministro da Suprema Corte, Rosa Weber, ex-presidente do STF. Poxa, a gente formou todo isso dali, Rui Rosado de Aguiar. Dilma Rousseff. A Dilma é da economia, do prédio do lado. Tá, ali. mas ela passou na É um concorrente, mas a faculdade de Direito... É uma ilha à parte. Mas tu imagina que a nossa faculdade ali... A nossa faculdade sofrendo, apanhando... Se fodeu, advogado! O meu Paulo Brossard, velho. Entendeu? Esse eu não sei. Paulo Brossard, outro ex-ministro da Suprema Corte. Só cara de gabarito, cara bom. Luiz de Bertabo, Diego Anderson. Espera uns anos pra tu ver. Você espera, vamos ver se os guris não vão estar nas capas do jornal lá. Não duvido de nada. Eu espero de vocês. Opa.
Não, isso não. Pelo menos não tem um advogado pra me tirar. Mas ainda sobre Medellín, é interessante como a cidade que era vista marginalizada, que se dizia para não se fazer turismo lá, existiam campanhas, você que é turista, não vá para Medellín. Vai pra América do Sul, não vai pra Medellín. Eu quero ir a Medellín, velho. Mas, e hoje mudou totalmente, as pessoas fazem muito turismo nas favelas, principalmente. Era a maior favela da América Latina também, né? Tinha uma que tinha não sei mais o que, mais de 300 mil pessoas. Eu acho que ali Não sei. Tinha um estado assim. Mas enfim, hoje é um ponto turístico para as pessoas irem, porque teve essa mudança desde os anos 90. Então, 30 anos aí que eles estão modificando, e quem vai lá diz que vê muitas pessoas usando os espaços, né? Que antes não se usavam, pessoas de classe média baixa, assim, nos parques, nos lugares, porque eu acho que se incluiu lá. E eu assim, acho que um pessoas... grande ponto que o brasileiro precisa aprender, principalmente quem tem mais condições econômicas, é que a gente ainda tem aquele problema daquela minissérie, eu vou chamar, o Sai de Baixo. Eu acho que a gente tem uma síndrome de Caco Antibes. A gente tem ainda uma questão ainda que... Cara, a gente tem uma separação, uma segregação muito clara. Escola particular e escola pública. Pra mim, escola de pobre e escola de rico. Entendeu? A gente tem muita questão... Entendeu? A gente tem o transporte público do rico e o transporte público do pobre. O transporte público do rico é o avião. Mas é o entendeu? É o executivo ali, a passagem executiva, entendeu? Ainda a gente tem muito isso. A gente tem o veículo particular, é o do rico, entre aspas. Entendeu? E a gente tem o transporte coletivo, que é o do pobre. Acho que a gente tem muitas barreiras que serem quebradas, entende? Porque o dia que a gente vê realmente a nossa classe dirigente usando o Sistema Único de Saúde, aí sim a gente vai crescer. Já melhorou muito? Melhorou. Porque hoje a gente vê a nossa classe alta tomando vacina no SUS. Passou muito, por conta da pandemia, o preconceito com o SUS. Sim. A gente tem um sistema hoje já melhor, mas precisa melhorar para o transporte público. Sim. Entendeu? Que é vital. Eu acho que talvez por a gente ser um país novo também, e também de muita gente de fora. A gente vê muito italiano, muito alemão, o Rio Grande do Sul, por exemplo. E querendo ou não, existe um pouco esse preconceito de tipo, o pobre é inferior e eu quero que se dane. E a partir do momento que o pobre, aquela pessoa que tem menos condições, que muitas vezes é onde está os maiores índices de criminalidade, que muitas vezes é quem mais não cuida do patrimônio público, a partir do momento que essa criança ela entrar dentro do Piratini e ela entender que aquilo é dela, a partir do momento que ela entrar dentro do Iberê Camargo e saber que aquilo é dela, porque, cara, te pergunta, eu sou uma pessoa que ando muito em comunidades, tu pergunta para as pessoas o que é o Iberê Camargo, grande parte dentro da periferia não sabe, ou nunca entrou dentro do Iberê. Eu não entrei no Iberê. Entendeu? E é um negócio que, tipo assim, é pra ser um espaço de todos e que, certamente, se a pessoa tiver consciência daquilo, ela vai cuidar bem melhor, porque ela sabe que é dela. Sim. Eu acho que... Luigi pra presidente. Que loucura. Visitei um lugar sensacional, Pedras Altas. O Castelo de Assis Brasil. Velho, Assis Brasil era um gigante, velho. Pedras Altas. Perto de Bagé, uns 400 quilômetros. O cara tinha uma frase sensacional que entrou pra eternidade, né? Ele foi o pai do Código Eleitoral de 1932. Ele falou assim, todo homem tem seu preço. Vou parafrasear que eu não lembro exatamente as palavras dele na segunda frase, né? Todo homem tem seu preço. Os banana pedem dinheiro, mas o meu preço é o Código Eleitoral. Uau! O cara soltou essa frase aí que todo homem tem o preço e o dele era um transporte público de qualidade. Slogan de campanha. Que loucura. Mas eu acho que o principal problema de Porto Alegre hoje é o transporte público. Eu não vejo... Superada a parte da violência. Ainda bem que eu até fiquei curioso. Na pandemia, quanto hoje, será? Na pandemia. Não tem mais, agora a facção, os balas já dominaram tudo, não tem mais guerra. Tá tranquilo agora. Cara, eu vou te dizer que eu... Mas será 10? O quê? Não sei. O que é? 10 homicídios por 100 mil. Vamos pedir pra Brigada Militar a informação. Mas é interessante, né? A gente vê como tá hoje a segurança. Mas um bom ponto também que eu ia trazer aqui é que na pandemia a gente saiu de 4 mil moradores de rua
a gente pulou para 16 mil. A gente quadruplicou 400%. Esse, eu achei que ia ser um dos grandes problemas de Porto Alegre. Mas, graças aos programas sociais, de transferência de renda, Auxílio Brasil, isso acabou ajudando muito, muito, e ainda ajuda para que a situação não ficasse caótica, né? Também eu acho que a sociedade abraçou como um todo o problema, né? E, enfim, melhorou muito, mas ainda tem muito morador de rua. Acho que esse é um segundo problema que Porto Alegre, se eu botasse e elencasse o primeiro... eu vou elencar, na minha visão, os 3 maiores problemas de Porto Alegre. Para a classe trabalhadora, principalmente, é o transporte público. Em segundo lugar, regularização fundiária. Porto Alegre carece muito de moradia digna e conseguir entregar para os seus moradores um serviço público de qualidade em todos os sentidos. Água, transporte, a moradia. Eu botaria, inclusive, o transporte dentro da questão da moradia. Se eu botar o transporte dentro da moradia, a moradia é o principal ponto. 40% da cidade não está regularizada. 40%. Nossa, é muito. Só trazendo o dado último que a gente tem de 2021, 16,6 homicídios por 100 mil habitantes. Para quem estava em 50, reduziu bastante, mas ainda é alto. Mas eu acho que isso aí deve ser mais por causa de assalto. Deve ser, assim, não deve ser por causa de guerra, enfim. Mas e aí, continua? O primeiro é transporte público, o segundo moradia. E o terceiro eu botaria assistência social. Assistência social. Se Porto Alegre conseguir resolver esses 3 eixos, vira a cidade de primeiro mundo. Interessante. Eu acho que os meus... Eu gosto agora, por exemplo, tem revisão do plano diretor, eu sou a favor do adensamento. O que é o adensamento? É prédios altos, eu sou a favor. Eu não quero que Porto Alegre perca a sua zona rural. Acho que a gente tem que parar de expandir para a zona sul. A gente tem que aumentar arranha-céu. As pessoas têm que morar mais perto do centro. A vida acontece no centro. Se as pessoas circulam, menos criminalidade, porque tem mais pessoas na rua, isso afugenta os bandidos. Sem dúvida, a gente vai ter que passar por uma parte estrutural, porque onde passa o esgoto de 20 pessoas, a partir do momento que tiver 200, vai ter que aumentar a rede de esgoto. Mas é muito mais barato aumentar a rede de esgoto aqui do que tu ter que construir cidade, asfalto, posto de saúde, escola para a Zona Sul. Né? Sem aumentar a rede é porque a galeria já existe, né? Fazer uma rede nova numa zona rural é diferente. E sem falar que a zona rural, para mim, ela é um fator de resiliência. Ela ajuda economicamente, né? Ela, querendo ou não, produz alguma coisa lá. Além disso, ela também te ajuda a proteger a cidade. E em 2016, para quem lembra, a gente passou por uma intempérie ali, que foi um mini ciclone, destruiu quase toda a cidade ali na parte central, árvores, virou um caos. E poderia ter sido muito pior se não tivesse um cinturão verde, que nem o Brizola falava, para proteger a cidade. E, sem dúvida, também a questão do meio ambiente, né? A boa parte das reservas ambientais de Porto Alegre estão dentro da zona rural. São os proprietários rurais que protegem hoje, em grande parte, a fauna e a flora de Porto Alegre. Então, tu manter essa zona rural aquecida, forte, subsidiada, que é a única forma do produtor se manter, né? Porque a especulação imobiliária tá aí. Entendeu? Pra que eu vou querer puxar uma enxada lá, me trabalhar, me matar pra ganhar 2 mil por mês, sendo que eu posso pegar essa propriedade de terra e vender por 700, 600 mil reais e põe no banco e vivo da renda e vou tirar 2 mil por mês. Entendeu? E aí, bola pra frente. Então, acho que essa questão do meio ambiente também fortalece muito. A gente tem muita fonte de água mineral. Então, o meu pensamento pra cidade de Porto Alegre é isso. Porque a nossa água tá ruim. Nossa água tá cada vez pior. Tratado. Sim. O meu pensamento é esse e eu termino com a minha fala assim. 10 minutinhos de futebol, amanhã o Grêmio pegando o Cruzeiro e Vamos acabar por aqui. O Atlético Mineiro, América Mineiro. E depois, no final de semana, no domingo, 6h30, Grenalzinho, que vai, esse sim é o Grenal de arrumar a casa de um e de acabar escolhendo o outro, porque cara, eu acho que vai dar empate o Grenal, já tô cravando aquele 0x0 maroto. 1x1, bem negociadinho, o Grêmio faz um no primeiro tempo, o Inter um no segundo, ou o Inter sai na frente, o Grêmio faz um no segundo. Meu Deus. Cara, esse é o cenário desenhado, tá difícil pra dupla Grenal. Nosso futebol reduziu demais os times, não sei o que acontece. E eu não vou, olha, não é nem falar sobre o que aconteceu com o Grêmio e Palmeiras, porque o Palmeiras parece que joga em outra liga, realmente. O problema é o Grêmio contra o Bragantino passou, deu um trabalhão no Fortaleza, no Palmeiras.
Não, tá, no Palmeiras. O Bragantino deu um trabalhão pro Palmeiras. Quase ganhou o jogo no final. Então, assim, eu vou mas te em dizer, geral, eu acho que o Palmeiras. erro contra o Palmeiras é totalmente Renato Portaluppi. Renato entrou acovardado, entrou com 3 zagueiros, ele foi lá pra não tomar gol, entendeu? E tomou um enxoval, porque ele passou isso aí psicologicamente pros jogadores. Os jogadores chegaram lá e disseram, a gente veio pra se defender, o time deles é superior. Não, cara, tem que chegar e falar dentro do vestiário, a gente vai lutar de igual pra igual, vamos brigar, a gente é mais raçudo que eles, entendeu? Claro que não, velho, claro que não, o Bragantino, meu, o Bragantino deu trabalho pros caras. E isso é uma coisa que eu tenho visto no Grêmio. Isso é uma coisa que eu tenho visto no Grêmio, não é só desse ano, é dos últimos anos. O Fortaleza tá organizadinho, baita técnico do Fortaleza. E assim, joga de igual pra igual com qualquer time no Brasil. Tu cortou a fala do Fábio. Não, eu ia dizer, o que eu tenho visto no Grêmio nos últimos anos é isso. O Grêmio não é mais raçudo. Não. Perdeu uma principal característica. Não é o Grêmio. O único é o Kahneman que eu O vejo. Grêmio é um time macio. Um time mole, time gelatinoso. O Grêmio tá assim, ó, pra tu dar... Cara, eu acredito, eu sou às vezes meio conservador. Cara, pra tu dar certo, tu tem que repetir a história que deu certo. O que é o Grêmio que dá certo? É o Grêmio que tem uma torcida forte, o estádio local berrando, gritando, empurrando o time. Entende? A torcida do Grêmio hoje é impaciente. Já começa o jogo, a torcida já tá assim, tá, e aí? Ou tu me apresenta o futebol, eu vou te vaiar. Mas isso aí é porque vem de atuações ruins. Mas... Cara, eu vou te dizer, eu acho que a torcida ficou chata, mal acostumada depois de 2017. Ele tá elitizado, a torcida tá elitizada, o preço do ingresso tá 50 pila. Claro, mas então, assim, ó, tu tem que criar um ambiente. O povão que apoia não tá indo. Cara, e tu tem que criar esse ambiente, entendeu? Ô, meu, a gente... Mas é verdade. A gente saiu da Série B, velho, a gente saiu que a gente tinha 7 jogadores do clube. 7 jogadores do clube. E a gente saiu porque a gente investiu na torcida. O Odoni fez muita coisa errada, principalmente na compra da arena. Mas uma coisa que ele fez certo foi investir na torcida no momento que ele não tinha nada, nem ninguém. E aí ele pegou e disse, eu vou fazer o fator local, que eu vou dizer assim, ó, até a bomboneira vai tremer quando os caras vierem aqui, entendeu? Vai tremer daqui até Buenos Aires. E o fator local do Grêmio era forte, ficou 2, 3 anos sem perder dentro de casa, ou perdia uma partida. Perdeu pro Goiás, ou Figueirense de 2-1, uma vergonha aquele jogo, tava no estádio. Mas, cara, era anos sem perder, entendeu? Os caras chegavam aqui e os caras já sabiam, o Grêmio vai chegar e vai lá em aula. Ele foi a final da Libertadores em 2007, em casa. Em casa. Ele perdia, dava vexame fora. E ganhava todas em casa. E que time horrível que era. Patrício na lateral. Sandro Goiano. Tuta. Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo era bom. Lúcio. Bom, era bom. Jogando Sandro Goiano. Então eu dizer, essa Libertadores foi roubada. Por mais que fosse a maior boca de todos os tempos. Roubaram lá que tinha um pênalti lá em Buenos Aires na primeira e não. Tá louco, velho. Melhor Boca Juniors que eu vi. Mas esse é o ponto que eu levanto. Mais 2 aqui. Alô, direção do Grêmio, tu vai recortar, tu vai ajudar o Farid a postar isso aí, põe o Farid também a divulgar. O Grêmio tem que voltar a ter um fator local decisivo. A torcida tem que rugir e espantar os adversários. Pode ser quem for, o Neymar ou o Messi aqui. Os caras têm que sentir a pressão. Não se presta isso. Cara. Era olímpico o negócio. Cantando forte, empurrando, velho. Não sei. E a geral do Grêmio, que é a que mais apoia, tava punida nos últimos 2 jogos e o terceiro. Mas também foi que quando não tá punido, os caras só fazem bagunça. Mas eu vou dizer, tem que se ligar. É um caldeirão. Quando a arena tá quente mesmo, velho, cantando ali, empurra, velho. Porque o estádio tem uma acústica, eles pensaram a acústica boa pro estádio. Então eu acho que esse é um ponto que o Grêmio tinha que pensar muito. Porque, cara, já que não vai vir contratação, melhora a tua situação de teu mano de campo, entendeu? Já coloca no vestiário, já os caras batendo na grade dos adversários, entendeu? E falando daí de dentro de campo, cara, falta intensidade mesmo, falta apertar, os caras não. Eu tô vendo uma coisa que fazia tempo que eu não via, gente. A torcida pedindo a saída do Renato. E não é nem por. Como é que daí sai o Renato? Mas sabe o que tá pegando muito, cara? É as entrevistas dele. É ele dizer que precisa de contratação. Beleza, precisa. Mas dá pra tirar coisa a mais do que o time tá fazendo, entendeu? É que o problema é que ele tá sendo incoerente. No primeiro momento, dentro do Gauchão, ele disse: o Grêmio não deve nada pra ninguém. O Grêmio vai jogar de igual pra igual. Quando começar o Campeonato Brasileiro, vocês vão ver. Jogou 3 rodadas no Brasileiro. Tô precisando de reforços. Aí falou que nem um gatinho. E não tá assumindo a culpa, né? Porque é fácil, beleza? Eu concordo com ele que o Grêmio não tem jogador de velocidade. Beleza, ok, concordamos nisso. Mas então joga de outra forma, sabe? Viu a notícia que ele trazer o Luan, velho.
Se o Renato Não, deixar não, isso aí não, também, não. o Alberto Guerra, daí eu vou ter que ir lá fazer o protesto sozinho. Não. Estamos falando de trazer por produtividade. Contrato de produtividade. Ganhando zero, mas se fizer gol, aí bom. Aí eu aceito. Ah, não, Mas eu não beleza, acho diferente do a gente não Natan. vai gastar nada. Não, mas é que tá. O Luan é capaz de jogar mais que o Natan, que veio pro Grêmio, ainda teve aquela confusão lá de aposta ainda. Entendeu? Eu não vejo, tipo, ele tão... sei lá, se o Luan vier com vontade, é outro jogador. Mas enfim... E difícil estar no Internacional, hein? Difícil estar no Internacional. Eu, pelo menos, não sou colorado. Diz que o Grêmio vai trazer o Rocher, aquele goleiro do Nacional do Uruguai, e o Michael. Duas contratações aí no tático do ano. Informações do Farid. A gente tá falando muito de goleiro do Grêmio, mas eu acho que o problema da defesa do Grêmio não necessariamente Não, é o lateral esquerdo. A defesa do Grêmio não é só o lateral. Tá, aquele dia foi uma Cara, cagada dele, tá? Eu vou dizer assim, ó, a eu defesa vou dizer, do Grêmio é macia. o maior problema do Grêmio é o esquema tático. Larguei a quente pra vocês e vocês eu podem acho que criticar. tem que mudar. Estamos jogando com esse esquema tático aí Ah. desde 2014. É um esquema tático que os jogadores tecnicamente se destroem. Cara, já passou Marinho, Luciano. Cara, jogadores bons, não são ruins. Entendeu? Marinho é bom. Entendeu? Já passou Dudu. Passou vários jogadores, cara. A maior prova é isso. O Dudu. O Dudu não jogou bem aqui, velho. O Dudu não jogou, o Vargas não jogou bem Aqui também aqui. pegaram umas barcas furadas. O jogador bom com o time ruim Entendeu? não consegue Ô, jogar meu, bola. o Grêmio mói os centroavantes. Tirando o Brian Rodrigues, que é o pior centroavante da terra, que não tem gol em lugar nenhum, o Grêmio contratou bons centroavantes. Cara, tinha Tardelli. Entendeu? Tinha o Bolanhos. Pode falar do que quiser, mas o Bolanhos jogou bola. O Bolanhos jogou bem. Entendeu? Até ele tomar a cotovelada do Léo lá, velho, tava jogando muita bola. Ah, Léo William. Léo. Mulher. Senhores, vamos em consideração final, que eu tenho uma reunião às 19, o trabalho não para. Beleza. Só acaba quando termina. Eu acho que é isso. Ontem foi até às 10. Uma boa noite. Siga aí Política Sincero no Instagram, @politica.sincero. Manda sugestão, entra na caixa de mensagem do Guilherme Ness, @Guilherme Ness, e fala pra ele assim, ó, ô meu, ajeita esse Queremos podcast dar aí. o pau. Vamos evoluir esse podcast aí. Entendeu? Patrocínio, card, vamos botar publicidade nisso aí, vamos bombar. Depois que a gente terminar de gravar, o Fábio vai me dar uma... A gente tem que fazer a reunião de pauta do card. Recortes também, vamos fazer uns recortes dos vídeos aí, tem falas boas. Recorte. Recortes dos cortes. Léo Acho que vai William, ganhar, irmão. recortes dos cortes. É isso, minha consideração final. Um abraço. Minha consideração final é uma satisfação inenarrável. Eu gosto muito de estar com vocês são meus amigos que eu quero levar pro resto da vida. E é um momento que eu posso ver vocês, a gente pode conversar sobre assuntos, pode dar boas risadas, tá? E eu espero entregar um pouquinho de informação aí para quem nos escuta, nos assiste. Espero que goste e a gente vai trazer um convidado muito especial semana que vem. Um forte abraço. Eu posso fazer minhas considerações também? Não, vai lá, toca a bicha, encerra o programa. Queria dizer que estou muito feliz de estar de volta. Óbvio. Foram 3 semanas afastado aí, parece que não, mas parece que faz muito tempo, assim, eu realmente sinto falta desse convívio aqui nas terças-feiras. Boa noite a todos. Uma boa noite, um feliz aniversário, Júlia.